Quarto domingo depois de Pentecostes, a leitura da Epístola dos Romanos, capítulo 8, versículos 18 e 23. Irmãos, tenham por certo que os sofrimentos da vida presente não têm proporção alguma com a glória vindoura, que se manifestará em nós. Também a criatura espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura está sujeita a perecer não por seu querer, mas pelo daquele que a sujeitou, na esperança, porém, de que também a criatura será livre da corrupção e alcançará a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Bem sabemos que todas as criaturas gemem e estão como em dores até agora, e não somente elas, mas também nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também nós gememos dentro de nós mesmos, esperando a adoção de filhos de Deus e a redenção de nosso corpo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11. Naquele tempo, cercado pela multidão que viera ouvir a palavra de Deus, viu Jesus que estava nas margens do lago de Genezaré, duas barcas paradas à borda desse lago. Os pescadores haviam descido e lavavam as redes. Entrou Jesus em uma delas, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e da barca pôs-se a ensinar as tubas. Quando cessou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Respondeu Simão, disse-lhe: Mestre, trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas por vossa palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam tão grande quantidade de peixes que a rede se rompia, e acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que os viesse ajudar. Vieram e encheram as suas barcas, de modo que estas submergiam. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afastai-vos de mim, Senhor, que sou um homem pecador. Porque estava atônito como todos os que com ele se achavam, pela pesca que haviam feito. Igualmente estavam Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, daqui em diante serás pescador de homens. E conduzidas as barcas para a terra, eles deixaram tudo e o seguiram. Hoje, 6 de julho, não posso deixar passar em branco a memória da nossa grande santa Maria Gorete, uma santa muito querida nossa, né? Santa Maria Gorete, final do século XIX na Itália. Essa santa italiana que parte de sua vida viveu na região de Netuno, na Itália. A moça de alta virtude, bem educada pelos seus pais, fruto de uma família católica. O chefe da família morre, a mãe assume o cuidado das crianças com muita dificuldade e não negligenciou, mas não negligenciou os seus deveres de mãe católica e formou uma grande santa. Resumindo o martírio dela, ela, muito jovem, aos 12 anos, foi assediada por um rapaz chamado Alexandre Serenelli, e que tentava, por todas as formas, levá-la ao pecado. Até que, numa última ocasião, ele pegou ela à força, colocou dentro de um quarto, tentou pecar com ela e ela
sempre se defendendo, defendendo a sua virgindade, a sua castidade. Ele, irritado, então decidiu matá-la com alguns falam em 14 furadas, né, com uma espécie de sovela com a ponta metálica. Furou ela 14 vezes, pelo menos alguns relatam esses 14 golpes, outros um pouco mais, mas deve ser isso mesmo. Foram ao todo 14 golpes. Como a santa gritava muito, pedindo socorro, então a última furada ele com a sovela furou a garganta dela para ela calar a boca. Ela foi socorrida, o bandido foi preso e respondeu, foi condenado a 30 anos de prisão, cumpriu 27. 24 horas depois, a santa parte para o céu. Lições da castidade, a virgindade, tema que eu falei aqui há pouco tempo, que é uma virtude até então desconhecida do mundo pagão. A Igreja Católica que trouxe, que revelou isso para o mundo, a virgindade. Para os interessados no assunto, o livro do padre de Marmion sobre a virgindade, muito bom, muito proveitoso. E já que o Evangelho fala de milagre, né, da pesca, o milagre, a morte da santa é seguida de muitos milagres, né? Mas, na minha opinião, o maior milagre é a conversão daquele homem, porque depois que ele matou a santa, ele não se arrependeu, não. Nem um pouco. Ele não gostou de ficar preso, né? Mas de se arrepender, não se arrependeu, não. Era um criminoso mesmo. E na prisão, a santa aparece a ele e oferece a ele, depois de morta, né? Aparece a ele e oferece flores a ele. É dessa visão que ele tem da santa que surgiu a conversão dele. Para mim, esse é o maior milagre dos que são contados da santa. Parece que no final de tudo, Nosso Senhor queria a conversão dele, né? Aí sim, depois dessa visão, ele se converte mesmo, se arrepende e saindo da prisão, ele vai pedir perdão à mãe da santa e se recolheu no convento, foi ser religioso. Ela vai ser canonizada, vai ser beatificada em 1947 por Pio XII e em 1950 ela é canonizada. Sendo que na beatificação dela, a mãe assiste, né, a mãe Assunta, né, assiste a beatificação da filha. Eu acho que é um fato único na história da igreja, eu acho, não sei. Para mim, se não for o único, é bem inédito, né? A mãe assistir a canonização da filha, a beatificação da filha. Bela história, cheia de lições, e a lição máxima é essa, a virgindade, a castidade, que no ambiente católico deve se, naquele local, naquela família, naquela comunidade católica, as virtudes são realmente praticadas e observadas, vai nascer vai nascer a virgindade ali, vai se desenvolver a virgindade. Resumindo, o que é narrado no Evangelho de São Lucas, são Nosso Senhor quer pregar, né? E escolhe a barca de Pedro para pregar ao povo. Tudo que Nosso Senhor faz é bem pensado, né? Ele vai pregar ao povo da barca de Pedro. Faz questão. O que é a barca de Pedro? É a igreja. Nosso Senhor vai pregar dali, né? E Nosso Senhor faz muitas vezes isso. Ensina, depois prova quer demonstrar aos ouvintes o poder dele, a sua divindade, né? Para reforçar aquilo que ele está falando.
e Nosso Senhor vai manda que ele manda manda que ele lance as redes e São Pedro, Senhor, passamos a noite pescando, mas como o Senhor mandou, vamos fazer. Resumindo na palavra de PDS. O Senhor mandou, a gente faz. O Senhor mandou lançar a rede, vamos lançar. A gente não pescamos nada hoje, mas o Senhor está mandando lançar a rede, vamos fazer. E acontece aquela pesca espantosa, né? Que todos ficam. A quantidade de peixes que quase que os dois. Que as barcas afundam com o peso da quantidade de peixes. Tudo de Deus é abundante, né? Mas o que a gente. O que eu gostaria aqui de refletir juntamente convosco é sobre a obediência. A obediência. Que é uma virtude muito reclamada da parte dos revolucionários, né? Eles fazem revolução e se encobrem na obediência para nos forçar a engolir a revolução. A obediência é uma virtude querida por Deus, mas ela não é. Lembrando do conjunto das virtudes que aprendemos no catecismo, quem puder depois eu consultar lá o catecismo de São Pio X, tão prático de olhar, de estudar. Estão lá as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E as virtudes cardeais, em torno das quais giram as virtudes morais todas, que são prudência, justiça, fortaleza e temperança. A virtude da obediência está ligada à virtude da justiça. Espero que isso fique bem claro na nossa mente. Porque isso vem sido reclamado muitas vezes, né? Não, obedeça ao Papa, obedeça aos bispos, obedeça ao Concílio Vaticano II. Mas a obediência está onde mesmo? Está no lugar da fé, é isso? Tira a fé e coloca a obediência. No catecismo não está assim, não. No catecismo está a fé, a esperança e a caridade. Virtudes teologais. E a obediência é ligada, subordinada à justiça, que é uma virtude moral, que está entre as virtudes cardeais. Seguindo um caminho seguro de São Tomás, vamos definir aqui a obediência ligada à justiça. Então, ele diz assim como nas coisas naturais, as superiores movem as inferiores e seus atos, por excelência, da virtude natural, outorgada pela divindade, também é necessário que nas coisas humanas as superiores movam as inferiores, em virtude da autoridade delegada por Deus. Caminhando com São Tomás, vamos no caminho certo, a gente não vai errar. São Tomás chama a atenção do excesso da obediência. Quando ocorre isso? Quando alguém obedece a quem não deve ou naquilo que não deve. E a obediência consiste justamente naquele ponto de equilíbrio, no meio termo, no ponto de equilíbrio. Assim como a virtude da justiça também se define no seu ponto de equilíbrio. Qual é esse ponto de equilíbrio? Da mesma forma que na justiça há excesso quando se retém o alheio e falta quando não se paga o que deve, assim também a obediência é um ponto de equilíbrio entre o excessivo. Está muito bem posto, muito bem raciocinado. Então a justiça ela é o ponto de equilíbrio em que se não, como ele fala aqui, não há excesso quando se retém o alheio e a falta quando se pega o que, quando não se paga o que deve. Assim a obediência ela é o ponto de equilíbrio. Desobediência
o excesso, desobediência ao superior para fazer com excesso a própria vontade. E, quando se obedece a uma ordem indevida. Porque, sendo virtude moral, ela está subordinada às virtudes teologais. Primeiro a fé, a esperança e a caridade. Não, ninguém vai admitir que uma pessoa, por ser filho de pais protestantes, esteja obrigado a obedecendo aos pais, frequentar a igreja protestante. Por quê? Porque a fé católica é uma coisa, a heresia é outra. A fé católica é divina, é o dado revelado. Então, nessa situação, ninguém vai dizer, ah, não, eu sou protestante porque meu pai e minha mãe eu tenho que obedecer. Esse argumento não funciona. Outra questão é que a gente vai ter na vida prática muita aplicação. Eu tenho observado que os pais, é, não todos, mas parte dos educadores estão se debatendo um pouco com esse assunto. Atualmente não se admite mais um pai impor aos filhos as ordens, a mãe impor aos filhos suas orientações. Hoje se fala muito em diálogo. A psicologia moderna fala em diálogo, não fala mais em obediência. E é aí que a obediência perde o seu ponto de equilíbrio. Porque toda autoridade vem de Deus. A autoridade que os pais têm sobre os filhos vem de Deus. Então os filhos devem se submeter aos seus educadores, aos seus pais. Aos seus pais em casa e na escola, aos seus professores. Aos seus pais em casa e no trabalho, aos seus patrões. Isso é que é o equilíbrio. Certa ocasião eu acompanho a situação de um pai que castigou o filho de maneira muito dura e depois ele foi lá pedir desculpa ao filho, foi tentar se... Não se faz isso. Você está estragando, está botando no lixo a autoridade. Se você excedeu, chame sua esposa lá, converse com ela, olha, exagerei e tal. Mas o que foi feito, fica feito. O pai não tem que dar satisfação para os filhos, não tem que ir lá pedir desculpa, isso não existe. Na psicologia moderna existe, mas na virtude da obediência, não. Esses pontos que os pais vêm falhando na autoridade para com os filhos. Então, os filhos em casa não aprenderam a obedecer, não vão chegar no trabalho, vão desobedecer. Chegou na escola, vão desobedecer. Porque não aprendeu em casa. Certa ocasião, um rapazinho novo, né, muito jovem, que era muito mimado pela mãe, no dia do aniversário, né? Eu não vou falar os nomes aqui para não. Interessa só exemplo, os nomes não interessam, não. No dia do aniversário dele, ele estava lá amanhecer meio de mau humor. E enquanto todos batiam palmas, né? A mesa estava cheia de doces e bolo. Ele se aborreceu, pegou na toalha da mesa e puxou a toalha e jogou tudo no chão. Ele estava de mau humor, sabe? Faltou o quê? A mãe dá uma boa surra nele na frente de todo mundo, né? Não tava merecendo, tava.
Merecia uma boa surra pra ele deixar de ser besta. Mas o que foi que a mãe fez? Limpou tudo, organizou e marcou outra festa e comprou novos bolos e novos salgados e aí conseguiram fazer o aniversário do príncipe. É nessa parte que os educadores vêm falhando aí, gravemente. E parte dos problemas sociais hoje estão relacionados a isso. Aí você não vai achar que uma pessoa dessa vai ser um fulano desse, vai ser um bom elemento, né? Aí vai ficar para a polícia resolver, o Estado não resolve, a justiça tá aí no lixo. É a crise do mundo moderno. Mas é possível consertar? É sim, é possível. É um trabalho ciclópico, é informar agora os educadores o que é obediência, que é uma virtude necessária, e que deve ser uma virtude num ponto de equilíbrio, como a justiça, a qual ela está ligada. São Gregório diz o seguinte, que ao obedecer humildemente à voz de outros, triunfamos de nós mesmos em nosso coração. Tão bom São Gregório falar isso. Ao obedecer humildemente à voz de outros, triunfamos de nós mesmos em nosso coração. Tão bom nisso, tão bonito. Então, os filhos obedecem seus pais, tenham respeito a eles. Tenham respeito. Obedeçam, baixa a cabeça. Isso agrada a Deus. E, como o São Gregório fala, triunfamos de nós mesmos em nosso coração. Essa é a autoridade que a igreja ensina. Os pais exerçam sua função de educadores. É preciso dar comandos e, às vezes, quando não são ouvidos, preciso partir para soluções mais enérgicas. A função do pai e da mãe é educar. É função. E Deus vai cobrar isso dos senhores. Vai sim. Os patrões também, no seu ambiente de serviço, devem exercer sua função. E quem é o empregado deve obedecer o patrão. Está ali no seu trabalho, está ganhando, obedeça. Os militares também no seu ambiente devem também prestar às autoridades a obediência devida. Deve sim. Custódio de ordem é toda custódia. Guarde a ordem te guardará. E todos. E os religiosos também nos seus mosteiros, etc. As mulheres obedecer aos seus esposos, né? Devem ser ouvidas pelo marido, mas é o marido que governa a casa. Deus é a fonte de toda autoridade. Muito se falou, se pregou, se ensinou que todo poder emana do povo. E qual é o resultado disso? O mundo que vocês estão vendo aí. O resultado da democracia é anarquia. Tá aí. Alguma dúvida? Acho que não, nessa altura já apanhamos bastante. Então, Deus é a fonte de toda autoridade. E quando a gente desobedece, desacata a autoridade, está desobedecendo a Deus. Já comendo para o final, vemos aqui que a obediência ela possui quatro belas qualidades. Primeiro, a obediência ela é pronta, alegre, inteira e sobrenatural. A obediência é pronta. O que é pronta? Mandou, faz. Recebeu o comando, realize a ação. A obediência é alegre. Se obedece com alegria, satisfeito, não de uma cara feia. A obediência é inteira.
Tudo que foi mandado, você vai fazer. Imagine um filho que varra aqui, ô fulano, varre aqui a sala aqui e lava os pratos. Aí ele vai, lava os pratos, não enxugou, jogou lá no canto. E a casa ele varreu e parte do lixo jogou debaixo do tapete. A obediência não foi inteira. A obediência é inteira. Varreu tudo, limpou tudo, deixou a cozinha organizada, deixou tudo no lugar. No trabalho, né? O patrão falou: fulano, pegue tal coisa lá, faça tal serviço assim, assim. Observe tal pagamento, tal situação, tal. Você vai fazer isso e isso. O católico, o profissional católico faz o quê? Tudo que foi mandado. Ele mandou fazer isso e isso. Eu vou fazer tudo como o patrão mandou. Tudo certinho. E por último, ele é sobrenatural. Por que é sobrenatural? É por causa de Deus. A obediência é por causa de Deus. Porque Deus é a fonte de toda autoridade, como já ficou definido aqui. Então a obediência ela é pronta, alegre, inteira e sobrenatural. Ninguém vai esquecer isso. Volta para casa hoje com esse pensamento. Decorado. Obediência pronta, alegre, inteira e sobrenatural. Isso ajuda na hora da gente realizar a obediência. A obediência é pronta, alegre, inteira e sobrenatural. Por que sobrenatural? É por causa de Deus, que é a fonte de toda autoridade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.